Larguei meu trabalho CLT para virar bolsista de doutorado. Fala, pessoal das plantinhas, como vocês estão? Me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou neta de raizeira, farmacêutica clínica e fitoterapeuta que trabalha com tecnologias ancestrais, mestre doutoranda na área de assistência farmacêutica e medicamento, que dedico toda a minha trajetória profissional acadêmica na perspectiva das plantas medicinais no contexto da decolonialidade e da contracolonialidade. Hoje a gente vai prosear um pouquinho de uma forma mais íntima e eu confesso, gente, que para mim vai ser um pouco difícil com uma pessoa que capricorniana que sou, né, que tem ascendente touro e lua em Áries, então assim, falar de emoções não é fácil. Falar de vivências não é fácil para a pessoa aqui que conversa com vocês. Estamos aqui para a gente prosear um pouquinho como que tá sendo as vivências no doutorado, principalmente nesse processo de dedicação exclusiva. Então, desde o final do ano passado, né, eu fiz essa mudança, né, principalmente profissional, financeira, de dedicar o meu processo de doutoramento. Então, dando adeus para a minha carteira de trabalho, famosa CLT. Gente, viva a CLT, tá? Ó, calma aqui, porque a gente precisa exaltar e conquistar, né, e também garantir mais direitos trabalhistas. Então, nesse processo, né, de mudanças da rotina dentro do contexto financeiro e também, né, como que está sendo vivenciar nesse contexto exclusivo, né, todas essas atividades, né, do doutorado e esse mundo da pós-graduação aqui na UFMG. Sem dúvida, pessoal, essa decisão de sair de um trabalho, né, assim, com estabilidade, de um trabalho que eu amo, que eu gostava muito, uma instituição também que eu gostava muito de trabalhar, né, quando a gente fala de equipe, de processos, para me dedicar ao doutorado, sem dúvida, nos últimos 10 anos, foi aí a decisão mais difícil que eu tomei. Eu falo que nesse contexto, né, que eu tenho aqui poucos anos de vida, aqui na casa dos 30, né, a gente passa ali por momentos da vida que a gente tem que tomar algumas decisões que inclusive vai mudar totalmente a trajetória, né, o caminho ali, né, o seu andar nessa caminhada. E dentro desse contexto, né, principalmente quando eu falo de decisões profissionais, acadêmicas, a primeira, né, sair da graduação em uma instituição privada com bolsa do ProUni, para me lançar o desafio de ir para uma instituição federal em outra cidade, foi, né, uma das decisões mais difíceis, né, que eu tomei por conta do meu contexto, né, em que eu vivia, e principalmente dentro das possibilidades financeiras. E aqui, gente, eu quero ser bem sincera com vocês, que quando eu falo de possibilidades financeiras, é trazer aí, né, a compreensão e também, né, o entendimento, trazer, né, a compreensão que eu venho de um contexto, assim, realmente, né, de vulnerabilidade financeira, né, pessoas falam, venho de uma família humilde, nesse sentido eu venho realmente de uma família de origem muito humilde, né, meu pai, ele trabalhou por muito tempo como vendedor de autopeças. Hoje ele trabalha, né, como auxiliar de serviços gerais, faz bico ali, né, enquanto garçom, vendedor de verdura. A minha mãe, né, também vem de um contexto também de ser uma trabalhadora ali que está em setores precarizados, como meu pai. Então, né, ela trabalha com faxina, por muito tempo trabalhou como empregada doméstica. E aí, dentro dessa perspectiva, né, quando a gente fala também de limitação financeira, de viver na periferia, né, das cidades, então eu saio de Rondônia, venho para cá, para Minas Gerais, né, num contexto realmente de muita vulnerabilidade financeira, de dificuldade mesmo, tá, gente? Dificuldade diária da gente ali lutar, ganhar o pão do dia a dia, que nesse processo vai limitando nossas possibilidades, né? De sonhar, de pensar ali trajetória profissional. E dentro desse contexto, né, na época eu estava na graduação em farmácia, que eu inicio numa instituição privada, que inclusive anos depois eu volto como professora, né, dessa instituição, em que eu tinha garantido ali a bolsa do ProUni. E mais uma vez, palmas aqui, tá, gente? Para iniciativas, políticas públicas, né, de integração e iniciação aí quando a gente fala de ensino superior, né, eu fui uma aluna
né, que foi beneficiada pela lei de cotas no Cefet, né, pela lei do, né, pelo contexto do ProUni, pela REUNI, que é um programa, uma política pública de expansão de universidades brasileiras. E nesse contexto, né, quando eu passo ali no ProUni, vou para essa instituição privada, né, em qual eu trabalhava ali ao longo do dia, estudava à noite e queria, né, assim, aprender mais, sabe, gente? Vivenciar mais a formação. Eu tomo essa iniciativa de, tipo, sair desse lugar garantido, né? Ou minimamente garantido, para ir para uma instituição, né? Uma universidade federal, né? Em uma outra cidade, sabendo que meus pais não poderiam me auxiliar tanto financeiramente, que eu teria que me virar. E assim me virei, né? Eu fiz 5 anos de uma graduação em farmácia em tempo integral trabalhando, gente, como garçonete, né, com bicos, fazendo trabalhos, né, para outros colegas, dando aula, né, no estado. Inclusive fiz CAT, gente, dei aula do estado de Química e Biologia. E também dei aula para cursinhos pré-vestibulares, gente, comunitados, você vê, né? Então, assim, eu falo que essa decisão de sair do CLT, desse trabalho, né, em que eu fiz esse processo, gente, de anos, né, depois de formada, de trabalhar, né, assim, de garantir meu espaço, ir acessando, chegando em lugares que eu queria chegar, né, e a docência sempre foi um desses ofícios, né, essa profissão sonhada, a qual eu me encontrei, a qual eu me pertenço como docente, estar numa instituição que te dá essa estabilidade, te dá esse fruto de trabalho que você gosta, em que você compartilha ali com seus estudantes, inclusive, assim, saudades, né, assim, de estar presente ali, compartilhando com os estudantes, com os alunos, né, nesse contexto de processo, né, de participar desse processo de formação de futuros profissionais. Realmente, né, conjuntamente com essa decisão de ir para uma instituição federal, né, de me lançar, né, nesse sentido da graduação em farmácia num contexto integral, juntamente também me lançar agora ao doutorado, né, sair de um trabalho com estabilidade para ganhar uma bolsa, né, com um valor que é limitado, um valor muito abaixo, né, referente ali o que a gente executa de trabalho, né? Atualmente eu moro em Belo Horizonte, gente, né, que é uma capital aqui do estado de Minas, e assim, viver, né, com R$3.100, isso não é segredo o valor da bolsa que eu ganho, né? É realmente um desafio diário, né, quando a gente fala de moradia, alimentação, mobilidade, transporte, né, de saúde, lazer, cultura. Então, realmente é um desafio financeiro gigantesco. E que, assim, gente, para eu tomar essa decisão foi muito difícil, muito, assim, suporte da terapia, né, que foi algo que nesse processo, né, de acessar, né, melhores trabalhos, acessar questões financeiras, eu consegui, né, ter acesso à terapia, que a gente sabe, a pessoa fala, faz terapia, mas a gente, não é um serviço, não é ali um contexto que todo mundo pode acessar como profissional, né, então eu acho que se eu não tivesse, inclusive, o suporte da terapia, da minha psicóloga, seria muito mais difícil tomar essa decisão, né, que, assim, eu demorei meses para tomar, tá, gente? Vamos pensar aí, foram 6 meses ao longo aí, né, dessa trajetória, dessa caminhada, assim, quando eu passo pro doutorado, de pesar, mensurar, né, os prós e os contras, o que eu poderia fazer, né, nesse sentido, caso eu tomasse essa decisão, como poderia ser minha vida caso eu mantesse, né, conjuntamente o trabalho CLT com o doutorado, que também é um trabalho, gente, né, claro que eu estou passando por um processo formativo enquanto pesquisadora e docente, mas aqui no doutorado eu estou trabalhando, né, estou trabalhando inclusive para o governo federal, para o FMG, para ali executar atividades, ações de ensino, pesquisa e extensão que são necessárias para a universidade, né, para a funcionalidade, para a universidade acontecer. Então, assim, é trabalho, tá? Pós-graduação é trabalho, né? E a gente precisa lutar muito nesse sentido, principalmente de garantias, né? De direitos, assim como também, né? Garantias ali, né? De proteção aos pós-graduandos, tanto mestrandos quanto doutorandos, para realmente a gente ter uma melhor perspectiva, não só de remuneração, né? Mas ali num contexto de carreira, porque a gente não tem,
né, plano de saúde, nós não temos ali, né, por exemplo, o recebimento de 13º, né, a gente... no contexto, quando a gente fala, claro que tem ações afirmativas para pós-graduandos, né, nos últimos anos, que foi realmente uma grande luta para a gente conseguir garantir, né, essa proteção e esse direito para a gente permanecer na universidade. Mas ainda, né, no contexto, por exemplo, da pós-graduação, né, a licença maternidade, ela não é regulamentada. Nesse sentido, né, gente, meu papel aqui também, né, como pessoa, pesquisadora, é dialogar com todo mundo, né, sobre o que é a pós-graduação, esse trabalho, né, como que é esse sentido de remuneração, enfim, para vocês entenderem que a gente está aqui na luta é também para garantia, né, de proteção, de direitos, para a gente ter esse bem-estar quando a gente fala nesse processo, né, de formação e também de trabalho relacionado, né, à docência e à função enquanto, né, pesquisadores, enquanto pesquisadora. E aí, nesse sentido, né, gente, entendendo esse cenário, quando a gente fala financeiro de garantias, né, trabalhistas, que a gente não tem, inclusive é enquadrado como bolsa, né, a gente não entra no regime CLT, né, no doutorado, quando a gente recebe bolsa, no contexto como bolsista. Hoje, né, desde o ano passado, tem essa possibilidade de fazer acumulação de bolsa e trabalho, mas cada pós-graduação, né, cada programa regulamenta isso, inclusive coloca ali critérios, né, para que ocorra essa acumulação. Por exemplo, né, na UFMG, essa acumulação ela é possível caso a pessoa esteja num contexto de vulnerabilidade social, econômica, assim como também a depender do trabalho, né, então, por exemplo, na carga horária, trabalhos de tipo como docência, como eu poderia, né, ter tentado, mas na época, quando eu fiz esse processo, ainda não estava regulamentado, foi regulamentado esse ano na UFMG, mas só para vocês entenderem que todos esses fatores aí pesaram, né, e eu acho que é o principal ponto que pesou, né, e ainda pesa nesse sentido de eu tomar essa decisão, né? Inclusive, eu falo que é a decisão de um investimento de alto risco que eu já fiz na vida, né, o maior investimento de alto risco que eu já fiz na vida, porque eu venho para esse contexto de uma vulnerabilidade social e econômica, no sentido quando a gente fala de orçamento, né, nesse contexto de limitar ali o meu ganha-pão, né, e também essa questão de acesso de garantias trabalhistas, então já não tenho, né, esse processo de sair de um local que era CLT, que eu tinha plano de saúde, que eu tinha plano odontológico, né, que eu tinha todas as garantias, e para um lugar agora com, né, um valor menor de remuneração de trabalho e que eu não tenho, né, esse contexto de acesso, né, como plano de saúde e outros benefícios. Além disso, né, gente, eu acho que tem um ponto também, e assim, no contexto da minha vida, não só pessoal, tá, gente, mas aqui na internet, no profissional, eu evito compartilhar, né, certas situações das minhas vivências, do meu contexto de vida, porque eu não quero que entre no limbo. Né, que as pessoas colocam como vitimismo, né, no sentido assim, coitada, tá se fazendo de coitada, e também que eu não quero que as pessoas pegam a minha história e fazem esse discurso meritocrata, né, olha lá, ela saiu de uma origem humilde, pobre, e hoje, né, professora, está na pós-graduação, está, né, vencendo os desafios da vida. Não quero, né, que a minha trajetória de vida, as minhas vivências entrem nesses dois contextos, né, que infelizmente as pessoas fazem. Mas nesse sentido também, né, que pesou essa decisão de eu sair do regime CLT para o doutorado, que com certeza até hoje me afeta muito e para mim é muito difícil, é esse contexto de não poder auxiliar tanto financeiramente a minha família, né? Eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos. Então, nesse sentido, né, de ser essa, inclusive, a primeira pessoa da minha família ali no meu contexto unitário a ter uma certa mobilidade, tá, gente? Vou falar uma certa mobilidade porque eu consegui garantir alguns direitos, né? Alguns pontos para um melhor bem-estar social, né? De ter um salário melhor que dos meus pais, né? Então, assim, né, primeira vez dentro da minha família receber um valor de salário acima, né, assim, quando eu estava acima de 5 mil reais,
inclusive ter essa formação em ensino superior, inclusive tanto na minha família por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu sou a primeira mulher, né, a acessar a graduação, né, a ter ensino superior, a primeira da minha família a estar nesse contexto, né, quando eu falo de mestrado e doutorado, tanto que assim, a pós-graduação, até mesmo o meu trabalho na pós-graduação e doutorado é difícil para minha família entender o que eu faço, porque eles acham que eu estou estudando como se fosse uma segunda graduação, porque não é a vivência da minha família, né? Os meus pais, os meus, e dentro do meu contexto de comunidade, infelizmente, tá, gente? E por favor, não leve para esse lugar meritocrático que eu venci. Não, gente, não é porque eu cheguei aqui quer dizer que a favela venceu, que o norte venceu, ao contrário, né? Eu sou uma pessoa desse lugar que conseguiu acessar esses lugares por conta, principalmente, de iniciativas e políticas públicas de inclusão, tá? Então, tem isso. E aí, dentro desse sentido, né, de garantir certos direitos ou garantir certos pontos que deveriam ser garantidos a todo mundo, né? Inclusive está na nossa Constituição Federal, ter uma moradia digna, uma alimentação digna, ter um contexto de uma saúde, né? Um contexto ali de bem-estar, de cuidado e saúde minimamente, né? Garantido, enfim. Nesse contexto, né, de uma certa mobilidade, e como é a realidade de muitas pessoas que passam por isso, a gente vira uma certa referência, né, de apoio mesmo, de apoio financeiro, de apoio, né, de cuidado em saúde, de apoio de cuidado, né, ali com a sua família. Então essa decisão não só me impactaria ou impactaria meu parceiro que a gente mora junto, impactaria todas essas pessoas, né, que estão comigo ao longo desse processo. E aí eu confesso, gente, é aquela coisa, né, com a gente até suporta, mas quando envolve, né, um familiar seu, isso dói. E foi assim, realmente muito difícil fazer esse movimento de sair do trabalho CLT para o doutorado, tá, né, nesse contexto, né, enquanto bolsista do doutorado, com essa remuneração limitada, né, menor. Isso foi o ponto que mais, assim, foi difícil de tomar, né? Tanto no sentido de planejamento, organização, de fazer uma reserva, e até hoje, né? Quando a gente fala de certas situações que acontecem na nossa vida e você, infelizmente, ali por estar novamente nessa situação de limitação financeira, né, gente? Que eu acho que é essa palavra. Você não pode auxiliar, né, tanto os seus como você queria. Ocasião Emicida, né? Eu sou a única representante do meu sonho aqui na Terra. Então, assim, né, nós por nós, mas eu também nesse sentido, né, entender que eu não poderei, né, auxiliar em tudo e nessa construção desse sonho que eu tenho de um dia ser docente de uma instituição pública federal. Eu entendo que esse sonho, né, se dará por essa trajetória, e principalmente quando eu falo com qualidade, de eu conseguir me dedicar, gente, de fato, porque agora com a dedicação exclusiva, claro, a gente está fazendo outros trabalhos? Estamos, porque aqui é capricorniana que vos fala, né? Então estamos aqui fazendo produção de conteúdo, né? Às vezes a gente dá algumas outras aulas, participa de palestras, então, né, outros trabalhos também estão acontecendo. Mas tá com essa carga, né, total dedicada a uma instituição quanto CLT, né, realmente me possibilita me dedicar mais a esse sonho, me dedicar a esse processo de doutoramento, que, nesse sentido, passa por vários desafios, mas também por várias experiências, assim, muito afetuosas, muito gratificantes, e que logo logo eu espero compartilhar aqui com vocês, né? Essas potencialidades e desafios diários que está sendo ser uma doutoranda, né? Nesse processo aí de formação enquanto pesquisadora e docente. Bom, pessoal, compartilhei um pouquinho aí, né, das vivências, falei um pouquinho mais de mim, que eu acho também que é uma troca muito importante. Porque se tem uma coisa que eu gosto de ser, além, né, de ser afetuosa na minha prosa, no meu diálogo, é ser ética e transparente, né, mostrar quem eu sou, mostrar por quais perspectivas, lentes teóricas, né, por onde flui meu pensamento, mas nesse contexto também para vocês entenderem, né, como que está sendo esse processo de trajetória de vida, de formação e até mesmo, né, trazer as dimensões por que eu sigo nesse caminho aqui de estar falando sobre as plantinhas, viu? Espero
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que se inscrevam no canal, isso é muito importante, apoiar esse trabalho dessa doutoranda bolsista que é produtora de conteúdo e tá aqui na luta, gente, vocês não têm ideia. Mas a gente vai o quê? Prosperar e continuar aí, né, pregando a palavra das plantinhas para tudo que é lugar que dá, como aqui no YouTube. Peço que curta, caso tenha uma pergunta, caso queira comentar sobre esse vídeo, se sinta à vontade, que a gente continua aqui a próximos comentários. Um cheiro para vocês e até breve.